As sensações que ficam depois dos primeiros brasileiros entrarem em campo no Mundial. Botafogo, jogo na mão, possibilidade até de uma goleada, complicou tudo com as escolhas do seu treinador no segundo tempo. Palmeiras, goleiro do Porto teve uma boa atuação, sem dúvida, mas o Palmeiras poderia ter tido um capricho maior nas finalizações, porque teve tudo para ganhar o jogo. Até pelo cansaço do Porto no segundo tempo, time com a língua de fora. O Palmeiras criou oportunidades, mas elas foram tão claras assim? Será que tá só na conta do goleiro do Porto o resultado de ontem? Vamos falar desses dois jogos. Primeiro de tudo, você vai dar o like no vídeo, vai se inscrever, rumo a 370 mil inscritos e ativar o sininho das notificações. Beleza? Segunda-feira, vamos começar a semana tomando uma decisão. Aprender inglês, mudar de vida, mudar o seu patamar profissional, expandir seus horizontes com o método BWay, o mais bem avaliado da internet. Você pode dar de presente para alguém aí da família, alguém que você ama, que precisa do inglês, que de repente ainda não teve condição de dar esse passo. Parcela em até 12 vezes, um preço super na conta e uma promoção para você que é espectador aqui do canal. Quer entrar pelo método BWay? No método BWay, pelo meu link, o link eu deixei na descrição e deixei no primeiro comentário. Tá concorrendo a 5 camisas oficiais de futebol. Então se você ganha o sorteio, se você for um dos 5, você diz pra gente qual é o seu time, qual a camisa que você quer e a gente manda pra você. Ó que maravilha! Link na descrição e no comentário fixado, método BWay. Abraço pro grande professor Jonas Bressan. Esse é craque, hein? Esse vai te destravar no inglês e numa dessas ainda vai te dar uma camisa oficial. Olha que beleza. Muito bem. Vou falar primeiro aqui de Botafogo e Seattle Sounders. Olha, teve nervosismo no início? Teve. Absolutamente normal e esperado. Estreia, né? Toda aquela dificuldade que você vai imaginar, tudo mais. Normal, alguns erros de passe, o time um pouco nervoso. Num determinado momento do primeiro tempo vai passando aquela ansiedade e o Botafogo vai começando a girar mais a bola, a produzir mais. E foi numa dessas em que o Botafogo trabalhou bastante a bola que o Arthur acabou sofrendo uma falta do Tolô, né, se não me engano, lateral esquerdo do Seattle Sounders. E aí, levantamento para a área, gol do Jair, 1-0. Dá uma tranquilidade para um time que claramente começou tenso. Eu já estou preparando aqui as estatísticas e vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, aos 28, sai o gol. O Botafogo dava muitos espaços para o Seattle tentava atacar, mas sem muita qualidade. Quando o Botafogo se tranquilizou, passou a botar a bola no chão, o Igor Jesus teve um chute travado, né? As chances foram surgindo, aí tem a falta, o cruzamento, o gol do Jair. Segundo gol, é o Botafogo trabalhando de novo a bola, uma jogada de linha de fundo, o Vitinho chega, cruza, o Igor Jesus faz 2-0. Ficou um primeiro tempo, a partir ali dos 15, 20, ficou um primeiro tempo mais tranquilo para o Botafogo e dando uma sensação para a gente de que, olha, a volta para o segundo tempo pode ser uma volta aí de uns 3, 4, vamos pensar em saldo, porque vai que você precisa do saldo lá na frente para classificar. Era jogo para isso. Tava ali no intervalo conversando com meu filho sobre isso. Falei, ó, é para fazer saldo. O jogo é para isso. Muito bem. Aí vem o Paiva. Aí começa o Paiva. Já começa com a escalação com os dois atacantes, o Mastriani ao lado do Igor Jesus. Não que isso seja necessariamente um problema. O que eu acho que tem sido um problema é como o Savarino tem sido sacrificado desde a chegada do Renato Paiva para acomodar diferentes jogadores ou situações em campo. A gente lembra do que foi o desastre para acomodar o Patrick de Paula no time, naquela operação, parecia ser, né? Uma operação resgate, uma operação salvação do Patrick de Paula. Tudo bem, você salva o Patrick de Paula e ferra o time. Aí acho que entenderam que não fazia muito sentido, né? Deram todas as chances, mudaram o posicionamento do Savarino, deu no que deu. Patrick de Paula já virou carta fora do baralho do time titular. E aí você tem o Savarino tendo que jogar aberto pelo lado esquerdo, o Mastriani pouco produz. Se você coloca o segundo atacante ao lado do Igor Jesus, que vai sacrificar o Savarino, mas o Mastriani vai te entregar gol, movimentação, pivô, vai ser um cara participativo, você fala, beleza, né? Eu tô descobrindo aqui, mas ali eu tô
Não é isso que acontece. E você sacrifica o Savarino, você perde poder de marcação também pelo lado esquerdo. Se você quiser que o Savarino recomponha, dê combate, marque, não é o caso. É muito melhor você ter o Cuiabano ali como ponta esquerda, não como lateral esquerdo, né? Não ter ido bem ali, mas como um ponta que faz essa pressão, que ajuda na marcação, que faz uma dobra. Então, eu sei que o Savarino também não está num grande ano. Fisicamente, o Savarino não me parece 100%. Tecnicamente, algumas tomadas ruins de decisão, ontem também, mas tem um pouco do aspecto tático. E aí vem o Paiva no segundo tempo. E o Paiva, tudo bem, vai lá e vai tirar o Mastriani. Aí ele põe o Correa. E aí qual é a questão quando põe o Correa? O Correa não tem entrosamento, óbvio, né? Acabou de chegar, chegou essa semana. O Correa entrou numa função, numa faixa do campo, onde claramente ele não se sente à vontade. O Paiva chegou a colocar, até volante ele foi, mas o Paiva colocou ele aberto na esquerda, como um ponta. O Correa não é ponta, ok? Correa, Paiva, atenção Paiva, Correa não é ponta. Correa é, no máximo ali, um segundo atacante, um jogador que pode vir até um pouco por dentro. Correa não é ponta. E o Correa apareceu perdidão. Muita vontade, tá? Chegou meio ansioso, meio afobado, blá, 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 mas apareceu completamente perdidão. Normal, né? Até sai uma jogada com ele, com o Santi na parte final do jogo, né? Com outras mudanças que o Paiva foram fazendo, que o goleiro pega com o pé. Eu acho que foi a única chance realmente clara, bem clara, que o Botafogo criou no segundo tempo. Vamos ver números do Flash Score aí, ó. Estatísticas do jogo. O Seattle terminou com mais posse, 60-40, e com quase o dobro de finalizações, 23-12. Sendo que, dessas 23, 19 foram no segundo tempo. Porque o Botafogo ele foi se desarrumando com as mudanças que fez o Paiva. Ele foi se desorganizando. Tudo bem. Porque contratou o Correa e o Arthur Cabral. E aí, pô, se você contratou e inscreveu no Mundial, pô, eles estão prontos para jogar. Não necessariamente você tem que botar para jogar porque contratou, porque eles chegaram agora para o Mundial. Se houver a necessidade, né, numa circunstância, se for obrigatório colocá-los, você vai colocar. Agora, você não precisa botar o Correa para jogar um tempo inteiro, jogar 45 minutos sem o mínimo de entrosamento, numa função que não é a dele, simplesmente para, não, vou botar para jogar. Me pareceu um pouco isso, né? Eu tô com os dois aqui, depois ele botou o Arthur Cabral para jogar ali junto com o Igor Jesus, aí o Igor Jesus virou ponta. Foi começando a virar uma desorganização para colocar os dois, sem que houvesse a necessidade disso. Eu acho que esse é o ponto. Você fazer o Correa entrar de ponta esquerda e depois virar volante, você fazer o Igor Jesus jogar de ponta esquerda, vindo também pegar a bola como se fosse um meio armador, por dentro, saindo da área, simplesmente para colocar dois jogadores que chegaram agora, que não tem ritmo e não tem entrosamento, não faz sentido na minha cabeça. Então o Botafogo, por culpa do seu treinador, perdeu a oportunidade de golear e pior, tomou um gol do Seattle Sounders e tomou pressão no final e o John teve que fazer defesa aos 48 do segundo tempo para evitar o empate. Então, galera, é o seguinte, eu sei que o botafoguense, aquele mais otimista, vai falar, pô, cara, eu vou passar um pano aqui, porque é a estreia no Mundial, porque vai ficar pra história, o primeiro brasileiro a vencer no Mundial de 2025, no Super Mundial, no novo formato, foi o Botafogo, o primeiro gol do novo formato foi do Botafogo, o gol do Jair no primeiro tempo, nos dois primeiros jogos da competição não tinha saído o gol. Beleza, acho legal, fica pra história, muito bacana, mas assim, tá, e aí? O primeiro gol do Engenhão, que na época era Engenhão, era João Avelange, hoje é Nilton, é o Nilton Santos, foi do Fluminense. E o Botafogo virou o jogo e ganhou 2-1. O que mudou? Acho que foi o Alex Dias. Eu tava lá na inauguração, 2007. Gol do Alex Dias. Primeiro gol da história do antigo João Avelange, agora Nilton Santos. Tá, e daí? O Botafogo ganhou o jogo, o Botafogo é o dono do estádio, o Botafogo ganhou um campeonato brasileiro lá. Então, beleza, tem algum valor histórico, mas eu acho que o que é mais importante, o que fica pra mim do jogo de ontem, é que o Renato Paiva cometeu erros que ele não pode cometer contra o Paris Saint-Germain na quinta-feira. De jeito nenhum. Não dá pra simplesmente, eu vou botar o Correa, eu vou botar o Arthur Cabral, porque eles chegaram agora, o Textor tá aí, eu tenho que botar pra jogar. Não tem que botar pra jogar. Só se houver necessidade. Contra o Paris Saint-Germain é outro papo. E o time vai ter, e aí, não só a Renato Paiva, o time vai ter que mostrar um pouco mais de atenção, de concentração na marcação, não pode afrouxar tanto, não pode tomar 19 finalizações do limitado, do fraco Seattle Sounders. Meu Deus do céu,
É uma distância técnica de um time para o outro que chega a ser brutal e que poderia ter se refletido no placar se o Botafogo não errasse tanto. Se o Botafogo tivesse, por exemplo, concluído, teve uma chance com o Arthur também no início do segundo tempo, teve essa do Santos, mas se o Botafogo não tivesse se desarrumado tanto, sabe? Se desorganizado tanto, era o Botafogo botar a bola no chão e o espaço aparecia desde o primeiro tempo do jogo. Então, não dá para abordar, para ter essa abordagem, principalmente pegada no meio-campo, quinta-feira contra o Paris Saint-Germain. Não dá. Não dá pra você afrouxar tanto, não dá pra você perder o meio-campo como o Botafogo perdeu ontem contra o melhor time da Europa hoje, o melhor time do mundo hoje, o campeão da Champions League, que é o Paris Saint-Germain. Então, eu espero que os riscos que o Paiva correu ontem, ele tenha clareza de que ele não pode correr nos próximos 2 jogos. Que ele tenha clareza de que Correa e Arthur Cabral vão ajudar quando estiverem adaptados, encaixados nas suas respectivas funções, principalmente o Correa. Entender que não é necessário, não é produtivo sacrificar o Savarino para ter o Mastriani ao lado do Igor Jesus, para você ter 2 atacantes. Eu espero que o Paiva tenha aprendido a lição. E eu espero que você baixe agora o Flash Score, o app que eu uso para as minhas análises ao longo do Mundial. Você vai ter aqui muitas estatísticas que a galera sempre acompanha lá, sempre vai trazendo para você. Placar ao vivo, classificação ao vivo de cada grupo quando a bola está rolando, estatísticas em tempo real, um app completo. Você pode baixar na loja de aplicativos aí da Apple, do Android ou no meu link que eu deixo na descrição. Baixando lá, você me dá uma moral. Flash Score. Muito bem, quinta-feira é o seguinte, amigo. Quinta-feira é tentar perder de pouco, para não ficar com um saldo tão ruim e tentar ganhar do Atlético de Madrid. Simples, acho que a conta pro Botafogo é essa, né? Quinta-feira, beleza, vamos lá, vamos pegar um campeão da Champions, vamos tentar conter os danos. Se o Botafogo arruma um empate quinta-feira, meu irmão, acho que, sei lá, sair na rua rodando a camisa. Acho muito difícil, muito difícil. Vamos falar do Palmeiras aqui, pra gente fechar esse vídeo de hoje. 11 milhões de reais, tá? A vitória. Papai John tá feliz, né? 11 milhões de reais o Botafogo arrecadou, 2 milhões de dólares, né? Como tá quase 6, dá quase 12. 11,1 milhões o Botafogo ganha, é o que tá no regulamento da competição. Cada vitória na fase de grupos tem essa grana aí em dinheiro, um prêmio maravilhoso que o Botafogo leva. Vamos falar aqui do que foi o jogo do Palmeiras. Eu também vou abrir aqui as estatísticas do Flash Score para mostrar para você. Eu acho que fica um gosto. O gosto do Botafogo não ficou amargo, porque o time ganhou o jogo, fez os 3 pontos, beleza, fez lá a obrigação contra o adversário mais fraco do grupo. Mas ficou uma sensação de, porra, não precisava sofrer tanto assim. Pro Palmeiras, eu acho que é diferente. O Palmeiras fica com um gosto ruim de um time que teve oportunidades. Se você pega os 90 minutos... Pega os 90 minutos e vai fazendo aquele balanço ali de quem foi melhor em um determinado período, em qual momento o jogo ficou na tua mão, em qual momento ficou na mão do adversário. Quem teve o jogo na mão por mais tempo? Quem foi melhor que o adversário por mais tempo? Foi o Palmeiras. Então isso deixa uma pontinha de tristeza. Palmeiras começa bem. Tem aquela chance com o Estevão, na jogada que tem a pressão em cima do Varela, passe do Maurício, corta a luz, o Estevão finaliza para fora. Palmeiras faz um começo de pressão na saída de bola do Porto, perde a bola, recupera rápido. Depois o Porto cresce no jogo e vai começando a criar algumas oportunidades, vai colocando o Everton ali para trabalhar, vai equilibrando. Então eu acho que o primeiro tempo ele foi de um certo equilíbrio. Segundo tempo é o Palmeiras se impondo. As mudanças funcionam, né? Aliás, já no primeiro tempo tem uma mudança de posicionamento feita pelo Abel para tentar qualificar um pouco a saída de bola do Palmeiras. Ele recua o Felipe Anderson, traz o Felipe Anderson um pouco mais para essa saída de bola mesmo, para essa construção, e ele joga o Estevão pro outro lado. E o Estevão vai lá pro lado esquerdo. E o Palmeiras vai começando a acionar o Estevão, vai começando a tentar algumas jogadas em velocidade, mas era um momento de equilíbrio. Porque quando o Abel fazia essa mudança, o Porto já tinha equilibrado as ações do jogo. O Porto ainda com fôlego no primeiro tempo. E o Palmeiras tem a chance mais clara, na verdade são 3, numa só, nos acréscimos do primeiro tempo. O goleiro do Porto trabalhou bem, o Estevão, no primeiro lance, o Estevão deveria ter deixado o Rios finalizar, mas é a coisa do instinto do atacante, a bola bate no próprio pé, facilita para o goleiro. No segundo, o Maurício poderia ter feito coisa melhor. No terceiro, acho que tem uma dose de azar, que o Rios tira, o goleiro está fora do gol, o zagueiro consegue pegar a bola embaixo do travessão e afastar, praticamente embaixo do travessão.
Então, foi um Palmeiras que esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. Acho que mais do que o Porto, principalmente por essa jogada dos acréscimos. E aí vem o segundo tempo, e o Porto criou 2 chances em 8 minutos. Teve o chute do Fábio Vieira e teve uma cabeçada por cima. O Porto voltou ali bem para o início do segundo tempo. E aí o Abel percebeu que era o momento de mudar. E aí ele percebeu que o Felipe Anderson já não estava conseguindo dar a saída de bola que estava dando no primeiro tempo, o Estevão já estava sumidinho no jogo, era a hora de mexer. Maurício não tão bem, e aí as mudanças vêm, entra o Alan, entra o Veiga e entra o Paulinho. Muito bem o Paulinho, muito bem, intenso, participativo. E aí o Palmeiras volta a criar, e aí depois vem Flaco Lopes, aí começa a vir cruzamento, né? O Palmeiras vai criando de novo e o Porto, morre no segundo tempo. O Porto começa a definhar no segundo tempo. Deixa eu mostrar os números também de Palmeiras 0, Porto 0, Flash Score fazendo esse acompanhamento, as estatísticas em tempo real dessa Copa do Mundo de Clubes. Foi só a primeira rodada, que aliás nem terminou. Deixa eu achar aqui. Ah, meu amigo, a internet não vai prejudicar nós nessa hora, né? Pronto, já tá aqui a tela. Olha só, Palmeiras e Porto. O Palmeiras terminou com 55% de posse de bola, 17 finalizações, 10 delas no segundo tempo. A maior parte das finalizações veio no segundo tempo. Paulinho teve chance, né? Teve cruzamento. O Flaco teve uma que ele foi travado, teve outra cabeçada que passou longe do gol. Aliás, eu costumo olhar muito isso aqui, que é o número de cruzamentos. Você sabe que a gente tem um debate com algumas pessoas muito fortes sobre isso. O Palmeiras cruzou 21 bolas e teve apenas 6 que acertaram no segundo tempo. Foram 21 no segundo? 21 no segundo. Olha só, de 30 cruzamentos que o Palmeiras deu no jogo, 21 foram no segundo tempo. Eu acho que tem sido uma constante até mesmo dos jogos do Palmeiras no Brasileirão, tá? O Palmeiras tem sido um time que em vários momentos, né, a conclusão não entra, você tem o mérito do adversário, você tem o goleiro do adversário que faz boas defesas e tem também a tua falta de precisão nas finalizações. E quando isso acontece, Palmeiras tem um manual das retas finais de jogos. Cruzamento pro Flaco, bola pro Flaco. Então veja, 21 de 30 cruzamentos no jogo, 21 no segundo tempo. No momento em que o Porto cansou, o Palmeiras, obviamente, ia vendo o tempo passar, a bola não entrava, o goleiro do Porto estava numa jornada legal e o Palmeiras vai começando a apostar nisso. Então perdeu-se a oportunidade, por isso que eu acho que o gosto é amargo mesmo, de ganhar 3 pontos contra um time que, na boa, o Porto é inferior ao Palmeiras, tá? Se você olhar papel, o Palmeiras tem mais time que o Porto. Palmeiras tem mais time, Palmeiras tem mais físico. O zagueiro do Porto estava morto no segundo tempo lá. O zagueiro terminou o jogo com cãibra. Os caras fazendo cera, ganhando tempo para bater tiro de meta. Qual é o nome do atacante dos homens lá? Tava aqui, o Samu. Coitado, né? Chama o Samu pra ele. Amigo, o cara não tinha condição. O cara tava ofegante desde o primeiro tempo, sofrendo para terminar o jogo. O André Vilas-Boas, depois, o presidente do Porto, deu uma entrevista falando, os caras não queriam nem estar aqui, jogadores, porque tá todo mundo cansado, em fim de temporada. E é uma verdade. Jogando sob forte calor, né? Nós estamos com o verão chegando nos Estados Unidos. Essa semana chega o inverno para nós aqui, e lá no hemisfério norte chega o verão. Temperaturas altas, né? Calor intenso, fim de temporada. Puxado pros caras, e o Palmeiras poderia ter aproveitado isso. Só quero fazer um ponto aqui, tá? O Vilas-Boas tem razão no que ele tá dizendo. É verdade, os caras estão chegando, para eles é pesado esse Mundial. Já não é uma competição que eles ligam tanto quanto a gente, e ainda tem um componente físico, um componente do fim de temporada. Mas vamos lá, quando tem um Mundial que sempre foi em dezembro, que é o Intercontinental agora, esse mesmo que o Botafogo perdeu ano passado nas quartas, que o Fluminense foi superado pelo City em 23, esse mesmo aí. Amigão, esse Mundial é sempre em dezembro. Antiga Copa Toyota, lembra? Os brasileiros rumo a Tóquio. Aí você ia jogar o jogo lá. Amigo, fim do ano. Fim do ano com os caras ferrados aqui. Aí éramos nós os times que estavam em fim de temporada. Ninguém falava nada, né? Aí o André Vilas-Boas não ia chegar nenhum europeu. Olha, eu vou prestar aqui minha solidariedade com o time brasileiro que chegou do fim de temporada, que teve que jogar 4 meses de campeonato estadual, que teve que jogar o brasileiro de 38 rodadas, emendou no Mundial. Nossa solidariedade. O Pachuca foi muito solidário com o Botafogo. Coitado do Botafogo, ganhou o brasileiro dia 9, viajou na noite do dia 9 pro dia 10, chegou quase no dia 11 para jogar com a gente dia 12. Que peninha, vamos entregar para eles a vitória. Foi lá e meteu 3 no lombo do Botafogo, fora o baile. Ninguém teve pena. Então agora nós não temos que ter pena deles também. Eles estão no fim da temporada? Eles vão sofrer com calor?
Paciência, irmão. Cada um com o seu problema. Vai lá e conversa com a FIFA e muda o calendário da FIFA. Aí dá o jeito. Não é? Unifica o calendário global. Dá pra fazer? Vai fazer? Não vai fazer. Então vai lá. Reclamações do Procons. Liga pro Celso Russomano aí que talvez ele resolva. Então, e esse que é um ponto que aumenta o lamento do resultado de ontem. Porque era possível vencer. O Porto definhou fisicamente no segundo tempo e o Palmeiras não teve a precisão. Acho que isso tem que ficar claro. Tomada ruim de decisão do Estevão no lance do primeiro tempo, né? Chance desperdiçada muitas vezes de uma construção melhor de jogada e você aposta no cruzamento. Tá faltando esse refino, esse capricho. Não é só colocar no goleiro reserva do Porto o mérito do que aconteceu ontem. Ele também teve méritos, mas o Palmeiras também jogou fora algumas oportunidades que criou, porque poderia ter criado melhor essas oportunidades para chegar ao gol. E ficou no 0-0. Mas enfim, contra a Al-Ahly, contra a Inter Miami, se o Palmeiras apresentar novamente o volume que mostrou, com certeza o Palmeiras pode sonhar com 6 pontos aí nesses 2 jogos, indo a 7 e classificando. Eu acho que isso vai acontecer. 46 mil pessoas no Hard Rock, né, onde foi o jogo do Palmeiras, grande público, palmeirense pra caramba na imagem, você só ouvia a torcida do Palmeiras, como a gente ouviu os botafoguenses também no segundo jogo. De torcida, realmente, eu acho que nós vamos mandar muito bem nesse Mundial. E a FIFA tá dando o jeito dela pros estádios encherem, né? O jogo do Botafogo com o Seattle Sounders ainda tinha setor lá completamente vazio. Os outros jogos, a FIFA deu o jeito dela, pegaram a imagem aérea, pá! Tudo lotado, mas daquele jeito que nós falamos no vídeo de ontem, né? Promoção para estudante, distribui ingresso. A FIFA se vira. Se vai fechar a conta no final, aí eu já não sei. Deixa a sua opinião nos comentários. Hoje tem o Flamengo estreando contra o Esperance. Amanhã provavelmente será o tema do vídeo aqui do canal. Já em São Paulo, já estou retornando depois de um fim de semana maravilhoso. A convite da Aposta Ganha aqui em Caruaru, no maior São João do mundo. Muito legal. Obrigado a AG e a todo o povo de Caruaru por essa recepção. Mais um ano, meu 3º ano seguido por aqui. Like no vídeo se você ficou até o final, deixa a sua opinião nos comentários. Boa semana, semana abençoada para todo mundo, que você tenha tido um ótimo almoço, juízo e tchau!